Hoje vou trazer aqui para você a história do ciclo da borracha, com várias curiosidades e uma coisa aqui que quem ficar até o final vai entender o quão perigoso é essa produção de borracha e o quanto que pode ocorrer aqui nos próximos anos um problema gigantesco aqui. Então, ó, se você chegou até aqui, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, porque o canal tá crescendo, vamos bater 10 mil inscritos aqui nesse canal e também se deixar o curtir no final do vídeo, aí significa que você gostou disso aqui. Então vamos lá, a gente vai começar a falar de quem? Da seringueira. Ela é conhecida pelos povos indígenas como caucho, que é a árvore que chora. Caucho significa a árvore que chora. E esse choro não é apenas a seiva, é látex, que é um material muito bem conhecido pelos povos indígenas. Por séculos, esse conhecimento permaneceu muito restrito a somente os povos indígenas. Até que no século XV, quando Cristóvão Colombo trouxe para a Europa as primeiras informações sobre essa substância muito curiosa, o látex. No início, os europeus encararam como mera excentricidade do Novo Mundo, ou seja, uma coisa diferente que tinha ali nas Américas, no Novo Mundo. Mas aos poucos, o interesse científico cresceu. Em 1743, ou seja, mais de 200 anos depois, o francês Charles de la Condamine percorreu o rio Amazonas e estudou a seringueira. Enviou amostras para a Academia de Ciências de Paris e descobriu-se que o látex podia apagar o grafite. Daí o nome rubber, que do inglês to rub, e que ninguém entendeu aqui e não vou nem explicar. E também em seguida, o conhecimento científico da época também percebeu que ele também impermeabilizava tecidos, ou seja, não deixava passar água ali. E o problema é que no calor ele derretia ou endurecia no frio, então ele era muito maleável. E assim, a revolução veio quando em 1839, mais de 100 anos depois, com Charles Goodyear e a vulcanização, que é o quê? Misturar o látex com enxofre e calor. E assim cria-se a borracha elástica, que é resistente e durável. E com a Revolução Industrial, a todo vapor na época, na Europa e também nos Estados Unidos, né, a borracha se tornou ali indispensável. Pneus, cabos, isolantes elétricos, tudo precisava de borracha. E havia um detalhe fundamental: o único lugar em todo o planeta com seringueiras em abundância era aqui na Amazônia. Assim então, começou em 1879 o chamado ciclo da borracha no Brasil. Durante mais de 3 décadas, a Amazônia foi a principal fornecedora mundial. Entre 1879 e 1912, o Brasil respondeu por mais de 90% da produção global. No auge, ali em 1910, o Brasil já exportava mais de 40 mil toneladas anuais. E o dinheiro era grande, em forma de impostos, taxas e também algumas fortunas privadas. E esse fluxo transformou radicalmente o rosto de algumas das cidades amazônicas. Porque até meados do século XIX, Manaus, a capital de Amazonas, era pouco mais do que um entreposto esquecido, perdido ali na imensidão da floresta. Mas em poucas décadas, tornou-se praticamente uma cidade europeia. As ruas receberam calçadas, bondes elétricos começaram a circular, a iluminação pública chegou para a época, isso em um período que muitas capitais brasileiras ainda não tinham iluminação pública. O grande símbolo de todo esse crescimento foi o Teatro Amazonas, que foi inaugurado em 1896 com mármore italiano, lustres franceses e ferro escocês. Sua cúpula, que com as cores da bandeira brasileira, refletia a ambição de ter o povo que acreditava ter alcançado o auge da civilização. Era muito comum que barões da borracha enviassem roupas para lavar em Lisboa, pois diziam que a água do Amazonas estragava linho. Olha isso. Nessa época, Manaus fervilhava de banqueiros ingleses, empresários americanos e também artistas da Europa. A cidade, então, tornou-se cosmopolita, moderna, símbolo de riqueza amazônica. Mas, se Manaus era o coração do luxo, Belém era a porta de saída de toda a riqueza. A capital do Pará concentrava as casas aviadoras que compravam a produção de seringalistas e revendiam ali para as exportadoras. E o dinheiro que entrava pelo comércio internacional transformava toda a paisagem urbana. Tinha palacetes, praças arborizadas, cafés do estilo parisienses. E assim Manaus e Belém viviam essa época de prosperidade. Mas o ouro branco não transformava apenas as cidades, mudava também fronteiras. Por exemplo, na virada do século XX, o Acre ainda pertencia à Bolívia e depois foi comprado pelo Brasil. Então, com tanta seringa e com tanto trabalho ali, com muitos nordestinos que vieram, o Acre se tornou ali quase um estado à parte, né? E a Bolívia tentou retomar esse controle arrendando o Acre para Bolívia Syndicate, que era um consórcio estrangeiro de capital, inglês, americano e alemão. Mas os seringueiros que moravam ali não aceitaram. Liderados por Plácido de Castro, iniciaram a Revolução Acreana, um conflito sangrento que terminou com a vitória brasileira. E o desfecho veio em 1903, com o Tratado de Petrópolis
Petrópolis que o Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas à Bolívia e o Acre foi anexado definitivamente ao território brasileiro. A borracha, portanto, não era apenas riqueza, era também questão de geopolítica. E aqui havia uma discrepância muito grande, né? Porque enquanto nas cidades a elite econômica bebia champanhe francês, vivia como a Europa, no interior dos seringais a vida era de muito suor, isolamento e também de dívidas. Porque o seringueiro ele acordava de madrugada, percorria trilhas na mata, sangrava árvores, coletava o látex em tigelas e ao final do dia defumava a produção em fumaça de castanha do Pará, transformando ali em bolas de borracha. O problema é que todo o sistema estava estruturado no chamado aviamento. E o que era esse aviamento, né? O seringalista ele fornecia mantimento, roupa, ferramentas e armas, tudo a crédito com preços muito inflados. E o seringueiro não tinha outra opção, pagava com a borracha que produzia, mas comprava caro e revendia barato. E qual que era o resultado? Ele ficava sempre em uma dívida eterna que ele não conseguia pagar, mesmo trabalhando muito. A floresta engolia não apenas o corpo, mas também a liberdade de pessoas que foram trabalhar lá. E foi justamente no auge desse sistema que aconteceu a maior traição a toda a Amazônia. Em 1877, o botânico inglês Henry Wickman contrabandeou cerca de 70 mil sementes de seringueira do Pará, alegando serem amostras botânicas para a Rainha Vitória e levou-as para Londres. E essas sementes que foram levadas germinaram ali no Jardim Botânico de Kew e foram levadas às colônias de Ceilão e da Malásia, onde se desenvolveram implantações organizadas e altamente produtivas. Então, em 1913, a Ásia superou a Amazônia em exportação de borracha. Então, essa produção de borracha que havia feito Manaus brilhar, agora sustentava a colonização inglesa, só que do outro lado do mundo. O impacto aqui para a economia na Amazônia foi devastador. Os preços da borracha caíram e a economia desmoronou. Manaus e Belém, que outrora foram símbolos de luxo e prosperidade, começaram a entrar em decadência. O Teatro Amazonas, por exemplo, fechou por anos. Palacetes foram abandonados, bondes pararam de circular porque não havia mais tanto dinheiro circulando. E essa floresta que havia produzido tanta riqueza, agora estava abandonada. Mas o destino da borracha amazônica ainda tinha um último capítulo, escrito em meio ao maior conflito de toda a história mundial. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão ocupou o Sudeste Asiático e cortou o fornecimento de borracha para os aliados norte-americanos e ingleses. Nessa região estava cerca de 90% da produção mundial de borracha. Tanques, aviões, navios, botas, tudo isso precisavam de insumos por parte da borracha. Sem ela, a máquina de guerra inteira pararia. Foi então que os Estados Unidos e o Brasil firmaram o Acordo de Washington. O Brasil, então, se comprometeu a produzir 100 mil toneladas de borracha por ano. Os americanos financiaram a operação e o Brasil entraria com a mão de obra. Mas havia um problema. A Amazônia tinha apenas 35 mil seringueiros em atividade e seriam necessários mais de 100 mil. E nesse momento nasceu uma das páginas mais dramáticas da nossa história: os soldados da borracha. O governo de Getúlio Vargas iniciou campanhas de recrutamento no Nordeste, região devastada ali pela seca, com a propaganda de altos salários, terras e aposentadoria. Muitos acreditaram. Cerca de 55 mil homens foram para a Amazônia, enfrentaram viagens longas, fome, doenças, isolamentos e nos seringais viveram condições muito precárias, sujeitos ao sistema do aviamento novamente. Estima-se que metade nunca mais voltou. Alguns morreram de malária, febre amarela e vários acidentes. Foram enterrados em covas anônimas, sem registro e sem nada. Isso é uma das maiores manchas que a gente tem ali quando a gente lembra do ciclo da borracha. Enquanto isso, na guerra, os aliados avançavam sobre o eixo com tanques e aviões movidos pelo suor e sangue desses homens brasileiros que foram esquecidos trabalhando para conseguir essa borracha. Porque quando terminou a guerra, essas promessas não foram cumpridas. Não teve terra, nada de aposentadoria, nada de reconhecimento. Assim como os pracinhas que lutaram na Itália, os soldados da borracha também foram esquecidos por nosso governo. Com o fim do conflito, em 1945, os Estados Unidos voltaram a comprar a borracha barata na Ásia e a Amazônia novamente mergulhou no esquecimento. Manaus e Belém viveram anos de estagnação até a criação da Zona Franca de Manaus, nos anos de 1960. Hoje, o Brasil ainda produz borracha natural, cerca de 200 mil toneladas todos os anos, concentradas em áreas de cultivo no Sudeste e no Centro-Oeste. Então, olha, de maior produtor, hoje o Brasil inteiro produz 200 mil toneladas e só a Tailândia produz 3 milhões. Na Amazônia, a produção sobrevive em reservas extrativistas sustentadas ali por algumas comunidades
atividades tradicionais. E foi nesse contexto que surgiu o líder seringueiro Chico Mendes, que foi assassinado em 1988. Então, quando a gente olha para o ciclo da borracha, foi ao mesmo tempo uma glória e também uma tragédia. Transformou Manaus em Belém em símbolo de luxo, tornou o Acre um estado brasileiro e sustentou os aliados na Segunda Guerra Mundial. Mas também deixou para trás uma exploração, desigualdade e também muito abandono. E talvez, diante de toda essa história que poucas pessoas sabem aqui no Brasil, que deveria ser muito mais falada, serve uma lição, né? Que nenhuma riqueza dura quando é construída sem uma inovação, sem um planejamento, sem uma visão de longo prazo. O que havia lá era somente extração de borracha e não existia uma grande proposta de mudança, né? E fica a pergunta, o que a gente aprende com essa história? Que a gente vai repetir movimentos assim? Hoje a gente produz tantas commodities, a gente tem soja, a gente tem milho, a gente tem carne, mas o que a gente está fazendo com isso? Quais são os produtos finalizados que a gente tem com isso? Qual que é a indústria, a agroindústria que a gente tem aqui para melhoramento do país? Porque da mesma forma que o ciclo da borracha subiu e desceu, da mesma forma que o ciclo do ouro subiu e desceu, do café subiu e desceu, e quando isso acontecer com a soja? E quando isso acontecer com a carne? Eu sei que parece difícil ver hoje, mas o mundo ele faz voltas o tempo todo. Então nós precisamos, o mais rápido possível, industrializar os nossos produtos. Parar de vender somente uma carne e vender um produto final. Parar de vender a soja em semente e vender produtos à base de soja. Não faz sentido a gente vender gergelim in natura e na Europa só descascar o gergelim e vender 3, 4, 10 vezes mais caro. A gente precisa industrializar o nosso país antes que movimentos assim cheguem tarde demais. Então, obrigado, até o próximo vídeo. E se você gostou, deixa o curtir aqui, porque eu vou entender que você gostou desse vídeo. E se você não gostou também, não deixa o curtir não, aí vai embora mesmo. E um abraço e até o próximo vídeo.